Olá, bem-vinda ao Move Matter Talks. Esse que é um podcast que tem a função de promover o exercício físico como tempo para si. Então a gente espera ter trocas que inspirem vocês a se movimentar, que a gente sabe o quão importante isso é. Hoje a gente está aqui com a maravilhosa Daniela Bittar, ela que é psicóloga sistêmica, especialista no ciclo gravídico puerperal, psicóloga de mulheres. Ela é a pessoa à frente do Sentir Mulher. Bem-vinda, Dani. Uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, principalmente para falar de um tema tão rico, tão importante na vida de todas as pessoas, né? Não tem idade. Sem dúvida, sem Não dúvida. tem idade. Me conta, Dani, como que você observa a atividade física, o momento, né, de parar o que se está fazendo, parar a sua rotina, né, para, de fato, se dedicar um momento para você mesma? A gente é engolido pela vida, né? Sim. A gente é engolido pelo trabalho, a gente é engolido pelos filhos, a gente é engolido pela família e a gente é engolido por nós mesmos. Mais impressionante é isso. O tanto que a gente é engolido por nós. Em que sentido? A gente condiciona a nossa mente a fazer coisas não tão boas para nós, né? Essa busca pelo prazer imediato, principalmente nos dias atuais. A gente quer as recompensas, a gente fica preso nas barganhas e a gente acha que isso é cuidar de si. Todas as vezes que a gente mergulha desesperadamente em algo para tirar a gente daquele sofrimento, daquela mente compulsiva, e vai ali e come alguma coisa que não faz bem e tá ali fazendo muitas compulsões nas compras. A gente não traz para a nossa vida a disciplina de cuidar da gente, de um lugar de dentro para fora. E eu acredito que o movimento, todo movimento, principalmente aquele que começa no nosso corpo, né? Você pensar que tem uma energia que está aqui nesse corpo, que sobe dos pés até a cabeça, desce de volta para os braços, sobe até o peito, vai até a cabeça e volta para os pés. Esse é um movimento que a medicina chinesa chama de Qi e que precisa de estar ali ativo para ter um funcionamento bom no corpo. E eu acredito que começa aí. Começa aí o movimento e esse cuidado de si. Então, um corpo parado, um corpo estagnado é igual água parada. Sim. Você falou Lindo. isso, foi legal demais. E eu tinha até comentado com a Brenda, né, quando a gente, né, fez o convite para você, e eu falei, Brenda, eu vi isso em algum lugar, eu vou trazer isso para ela, e você já trouxe isso antes mesmo de eu falar, que eu vi isso em algum lugar, assim. Eu sou da corrida, meu esporte é corrida, e uma vez das corredoras de um grupo do WhatsApp que eu faço parte estava falando da depressão. E aí ela falou uma coisa interessante ali, que eu nem consigo citar qual autor que ela trouxe lá nessa conversa, que é assim, como é que é? A depressão, ela não gosta do alvo parado. É. Ela, né, tipo, não, como é que é? A depressão não gosta do alvo em movimento. E Ela aí ela pega falou o que assim, está parado. gente, Ela pega e se cara, instala no que está que parado. frase, assim, ela sintetizou ali, falei, putz, É claro que, e aí a gente pode pensar que não tem uma prescrição médica de um psiquiatra que trabalha de forma justa que não tem atividade física nela. Perfeito. Não tem uma descrição. A gente fala que é o tripé para a saúde mental que está ali te capacitando, que é a terapia em dia, Sim. né? A atividade física e talvez uma ajuda medicamentosa quando necessário. Então, a atividade física, ela está na prescrição médica. É claro que tem depressões que a gente sabe que mesmo a pessoa em movimento vai derrubar essa pessoa, mas ainda assim é uma condição para sair desse lugar. Sim. Então, o movimento, ele é o ti do corpo, né? Poderia usar a palavra energia, que está bem batida, mas é a energia vibrante no corpo. É um então, movimento mesmo, né? Exatamente. É o sair de casa, é levantar da cama, é o vambora, e tem motivos para ficar na cama? Tem, mas você também tem motivos para ir lá para fora. E pensar que isso, a médio e longo prazo, né? A curto também, né? Porque todo Sim. mundo fala que logo depois que sai, né? Sim. Todo mundo, assim, né? É visível, é notório que logo depois que você faz uma atividade física, você se sente melhor, né? Mas os efeitos a médio e longo prazo, né, são assim enormes, assim, né, e eles sim, acho que eles são a grande recompensa
talvez secundária, né? Do tipo, agora eu quero manter nessa disposição, eu quero manter nesse corpo que seja, né? Quero me manter, né, nesse movimento, quero manter-me também com um bom humor. Exatamente. Né? Quero manter-me ativa, né? Mentalmente ativa. Isso é muito visível. Assim, quando eu não consigo fazer muita atividade física naquela semana, eu vejo que o meu desempenho, a minha perspicácia nas consultas, né? Na conversa com os pais dos meus pacientes, esse desempenho cai, sabe? Então, assim, é sobre o corpo, mas é primariamente também sobre a mente. Muito lindo isso que você traz. É impressionante como a gente caiu num mundo que está dentro de um parâmetro muito superficial. Sim. E é muito legal vocês estarem trazendo esse assunto, porque é muito mais do que ter um corpo perfeito, é muito mais do que ter uma barriga definida, ter um glúteo levantadinho, cheio hoje em dia tem aquela coisa toda, né, de ter que adicionar coisas no glúteo, sim, então cheio de produtos, enfim. Nós estamos falando de saúde. Acima de tudo. E antes de tudo, a atividade física, ela traz esse movimento para a vida, que traz esse movimento para a mente. Uma mente parada dentro de um corpo parado é adoecimento na certa. E isso que eu estou falando do ponto de vista de uma psicóloga que tem mais de 20 anos de atuação com muitas mulheres. E eu paro de frente para as minhas pacientes muitas vezes e falo, se você não começar a atividade física, eu não vou mais te atender. Isso é uma Eu não estou brincando. Eu já falei várias vezes, eu posso citar aqui nomes. Né? Mas eu já falei Olha isso. Você. Se a carapuça... Presta atenção, porque isso é muito sério. E é impressionante que quando a pessoa começa a adoecer, ela para tudo. Ela para tudo. E a atividade física é a primeira a parar. E quando ela está sem energia, ela não consegue levantar da cama para nada, muito menos para uma atividade física. É por isso que a gente precisa da prevenção. A gente precisa trabalhar isso de um modo preventivo. Sim, o básico, né? Assim, a pessoa não sair... o básico da rotina dela está incluído a presença da atividade física. Exato. E algo que ela goste de fazer. Sim. Você, como psicóloga e com essa experiência enorme, o que você pontua assim, de dificuldade na sua visão? Quais são as maiores barreiras ali, objeções? Como que talvez, né, a gente possa pensar em estratégias? E aí pensando em profissionais que estejam, às vezes, escutando a gente e as pessoas também, né, as mulheres que estão aqui escutando. Cara, quando você pensar isso, haja dessa forma. Então, assim, né, uma possível saída é fazer isso. Como que você pensa essa questão de estratégias? A primeira reclamação é a falta de tempo. Né? A primeira grande reclamação é você dizendo que não tem tempo para cuidar de você. E eu entendo que muitas mulheres estão ali, dentro de casa, às vezes no trabalho, corridas, fazem 3 turnos. E aonde que elas colocam atividade física? E aí a gente precisa, talvez, desmistificar o fato de que precisa de recurso, de que precisa de muito tempo, porque a atividade física ela pode fazer na casa dela. Antes dela levar os filhos para a escola ou antes dela ter que levantar todo mundo. Claro que vai custar para ela um pouco mais, que ela vai acordar mais cedo que todo mundo, ou ela vai dormir mais tarde que todo mundo, mas ela vai ter ali 30, 40 minutos em que ela vai dedicar a um movimento, a um momento para ela. Porque eu imagino que ela fique pensando, nossa, vai demorar tanto para eu perder todos esses quilos, e vai deixando para depois. E aí se olha no espelho, não gosta do que vê. Esse é o primeiro grande, por incrível que pareça, barreira para mim. Ela olha no espelho, ela não gosta do que ela vê, ela para de olhar no espelho. Eu tenho muitas pacientes que param de olhar no espelho, que não querem mais se ver. Porque elas não querem mais enxergar aquele corpo. Então, coloca num lugar, numa caixinha, guarda debaixo do armário ali, debaixo da cama, e não olha mais para aquilo. Como se o exercício físico trouxesse aquela imagem do corpo perfeito, daquela mulher linda, maravilhosa. E aí ela assim para começar, né? Se não tiver cabendo nessa roupa, não dá para ir para começar a fazer. Meio que aquela história da academia, né? Você pode emagrecer para entrar na academia. Por onde que eu começo? Se eu estou aqui, não consigo olhar no espelho, por onde que eu começo? E é um desestímulo, é um desânimo muito grande, um desânimo. Quando eu falo essa palavra, eu sempre paro e penso nela. Porque o ânimo
é ânima? Ânima é a alma. Uhum. Ânima é a alma que a gente incorpora. Qual é a alma que você incorpora? É a sua energia vital, é a sua força cíclica, é o seu estímulo para a vida. Quando a gente fala em desânimo, é falta de alma. Uhum. Sim. Falta de alma. Então, falta de alma é tudo aquilo que eu incorporo, que eu não consigo estar acordada dentro de mim. Né? Então, eu acredito que esse é o primeiro grande motivo, assim, esse desânimo, essa falta de alma, falta de lugar. E é legal trazer isso, porque aí a estratégia fica, né, muda um pouco ali, né? Porque se você bate muito na tecla da pessoa que ela não está conseguindo nem se olhar no espelho. E a tecla é assim, você vai voltar para o seu corpo, talvez não vai conversar, né? Mas eu não estou conseguindo nem olhar para ele agora, eu não vou esperar chegar no meu corpo de novo. E aí talvez seja o exercício ali como uma ferramenta de dar vontade, de trazer vontade de novo para estar, né? Às vezes um yoga, às vezes até um pranayama, que é um exercício de respiração. Eu acredito que muitas pessoas a gente pensa assim, né? Começa porque quem está totalmente parado não respira. Mal respira, né? Mal respira, não respira, não respira, mas mal respira. Bem colocado, Brenda, mal respira. E essa falta do oxigênio que entra, que movimenta e que sai, também causa uma mente ali mais poluída, mais parada, né? Mais mentirosa. É uma mente que vai ali poluindo o resto da sua existência, da sua essência, até você perder sua alma. Sim. Que perde o ânimo, desanima, perde a alma. Então, já imaginou? Se você coloca ali primeiro um movimento de respiração, depois coloca algo que vai fazer com que a pessoa se alongue, então o corpo cresce, você começa a descobrir que o teu corpo estica. Então, ninguém precisa cair direto na musculação. É claro que, assim, a musculação ela faz muita diferença, principalmente na minha idade. Mas eu fico pensando que essa mulher precisa ser bem assessorada, gente. Sim, sim. Tem muitas, né? A gente tem múltiplas opções, né? Na minha história, quem viu o meu episódio vai ver que eu me encontrei esse ano na ginástica artística. Então, não esperava isso, assim. E hoje eu vou para ginástica, assim, posso estar cansada, às vezes eu tô com sono. E vai. Eu vou e saio de lá, tipo, uau, dei um mortal hoje. Gente, não precisa dar mortal. Exatamente. Entendeu? Mas deu o seu salto mortal, né? Cada um tem o seu. Quem dá um né? salto mortal, sai na frente. Então é isso, assim, eu faço musculação também, acho que é importante para galera 35 mais aí, 30 mais, mas assim, eu falo isso com o meu personal, eu vou obrigada, eu falo assim com ele, como é que é uma profissão em que as pessoas ficam felizes quando você vai embora? Adoro ele, tanto que tem um episódio para ele aqui. Mas, assim, se eu pudesse escolher, não seria a musculação a minha opção. Mas foi a ginástica artística. E aí é o que me dá prazer e uma retroalimenta a outra, né? Então, a pessoa começou e tá super empolgada. E é muito legal isso, porque às vezes... Me enche de ânima. Te enche de ânima. Porque aí você já começou também a ver diferença no seu corpo, sim, na sua energia. Você foi falando aí de a pessoa estica, eu falo, uau, é isso. Eu olhava para a barra, para a trave, né? Eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. E, de fato, no primeiro dia eu não consegui fazer de jeito nenhum. Mas no segundo, no terceiro dia, eu já consegui ficar na barra. E depois eu consegui dar uma viradinha na barra, com uma ajuda da professora. E aí hoje eu já balanço, entendeu? E aí eu falo, uau, para quem nem ficava na barra, para quem nem segurava, mal segurava a barra, agora eu já coloco e já balanço, entendeu? E ver isso é bom demais, né? Ver essa evolução. Né? Esse uau, né? Tipo, uau. Né? Já estou caminhando. Consegui. Sim, então é muito, muito gostoso, assim, ver isso. Isso é uma evolução corporal, mas também é uma evolução mental. Eu ver, né? Eu observar meu corpo e falar, nossa, eu abro o meu corpo, né? Da mesma forma que eu vou poder, na minha caminhada em saúde mental, eu também posso e devo abrir cada vez mais minha mente, né? Então, isso é muito, muito gostoso mesmo. Ter em mente que o movimento é o mais importante que
tudo, né? Assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tá, tem coisas que são melhores, possivelmente melhores de perspectivas. A musculação ela vai te dar o benefício de uma manutenção da massa magra. Isso cruza com várias outras informações que dão, né, benefícios para a saúde. Mas se você não pensar na base no início de romper a barreira, do sair ali do zero e já mirar onde que é o perfeito ali, né? Mirar na perfeição de fazer, cumprir ali o guideline, faça X horas por semana, quantas vezes por semana, de intensidade e tal. Às vezes tá precisando só assim, começa. Sim. Às vezes é assim, dá uma volta. Eu falo isso com as mulheres. Você consegue dar uma volta no quarteirão? Você consegue sair para andar 5 minutos? Sim. E isso isso é verdade, gente. Dentro da psicologia, dentro da terapia, isso é uma coisa que a gente preza muito. E é importante falar isso com a pessoa. Dá uma volta no quarteirão, sai para andar, toma sol, fica no sol 5 minutos. Eu acho que todas essas coisas, né, a gente está aqui nesse corpo, que quanto mais parado ele fica, é igual essa água. Se a gente deixar essa água aqui parada, ela vai apodrecer. Não tem jeito. Ela vai apodrecer, ela vai dar bicho, ela vai escurecer. E o corpo é assim também. Ele é o quê? 80% água? 90%? Como é que é? Eu não lembro mais, mas é depende mais com a ou menos idade. isso, O bebê né? é quase 90%, o velhinho já é mais próximo de, não sei, 70%, talvez. Mas é muita água. É muita água, gente. perfeito. É muita água. Sim, é muita água. E essa água, ela está ali ou parada ou em movimento. Sim. Então, não interessa qual atividade física e como será esse movimento. Interessa é o movimento, né? Você trouxe 5 minutos. É legal ver, né? Pensar isso me fez pensar assim, quando a pessoa ela faz 5 e faz uma vez, e faz 2, faz 3, na terceira talvez ela vai pensar assim, eu acho que eu consigo até 10. Acho que 5, acho que dá. Acho que amanhã eu vou fazer 10. Ou então hoje eu vou fazer 10. Eu consigo. E isso vai, né, puxando. Traz o quê? O movimento traz essa coisa do ânimo, o desânimo para animado. Então, é tão bonito isso. Eu acho, por isso que eu estou repetindo tantas vezes. Eu acho tão bonito você ver uma pessoa sem alma começar a se animar com alguma coisa. É tudo junto, é lindo. A alma, ela acompanha o caminho do corpo. Ela habita esse corpo. A gente é morada da alma. Sim. Como é que essa alma habita um corpo disfuncional? A alma fica disfuncional também. Elas estão coexistindo. Sim. Ô Dani, quando a gente vai ver assim, né, os estudos que mais falam sobre saúde mental e atividade física, a gente vê que existe, né, um momento aí do processo de depressão, de ansiedade, que a gente não precisa recorrer ao medicamento e a gente pode investir na atividade física. Mas aí não seria, assim, poucas vezes por semana. Seria mais vezes por semana. Seria um investimento mesmo, sabe? Vou te dizer que eu, como médica, né, formada para prescrever, quando eu leio isso, eu falo, será? Né? Mesmo sabendo que é um estudo bem desenhado, bem feito, eu falo, caramba, tal. E aí eu queria saber de você, como psicóloga com tantos anos de experiência, você já viu mulheres saírem, né, de um momento de depressão, seja uma depressão puerperal, né, uma depressão perinatal, sem precisar do uso do medicamento ou sem fazer mão, né, sem lançar mão desse uso? Não apenas, né, que já é muita coisa, mas somente investindo no movimentar do corpo? Já. Sim. A gente tem vários níveis, né, desse adoecimento psíquico. Então, quando a mulher está, né, nos sintomas, quando ela está vivendo as alterações emocionais significativas, que não necessariamente se configura já num adoecimento, num transtorno, ali é a hora de intervir. Ela já está tendo sintomas, vamos dizer, a pessoa ela teve uma depressão na infância, ela tem na adolescência, ela tem a genética e ela está tendo alterações emocionais significativas agora, o que significa que tem algo instaurado, mas ela não está num transtorno, ela ainda não adoeceu completamente. A atividade física vai ajudar muito, a que essa depressão ou uma ansiedade generalizada não se instaure definitivamente. E mesmo depois que ela, mesmo se ela já estiver adoecida,
não adianta ela só tomar o medicamento, ela vai precisar de atividade física. Sim. Assim como eu já vi muita gente que não quer se medicar, segurar na atividade física. Perfeito. Eu tenho vários pacientes, inclusive na gestação, Sim. que não quer tomar o medicamento, mas faz atividade física a vida inteira, continua numa regulação, numa autorregulação ali na atividade física. É óbvio que a gente está ali de olho, a gente está fazendo os testes, a gente aciona o psiquiatra para fazer as investigações enfim. E se ela está ali determinada a segurar na atividade física, é possível. Sim. É possível. Sim, isso Eu vejo muitos homens fazerem isso também, que seguram na atividade física. Tanto que isso é assunto de terapia. Você sabe que você não pode parar de fazer atividade física, né? Uhum. E isso é dito. Você sabe que a atividade física é uma das coisas que te segura, né? Uhum. Então, realmente, a atividade física ela tem esse caminho. Quem está regularmente, todo dia, consegue segurar um adoecimento psíquico, né? Ali. Sim. Você foi falando, veio a cabeça, não sei se faz sentido. A atividade física ela pode ser um marcador, um alarme, ali, tipo, para um processo que, né, às vezes está indo para um processo de um quadro, né, sei lá, depressivo ou alguma coisa parecida, e a pessoa está diminuindo gradativamente. Uhum. Eu pensei nisso, às vezes, né, porque a gente passa essa informação, se isso com certeza. Mas, olha, observe a atividade física. Se seu nível estiver abaixando, liga o alerta. Sim. Né? Como eu disse, o corpo ele acompanha a alma e ele também acompanha a mente. Sim. Não tem como. Esse alerta de um corpo estagnado, um corpo cansado, um corpo fadigado, é um cortisol lá na altura. Sim. Né? A pessoa chega, ela esborracha na cadeira, ela não tem fôlego para fazer uma caminhada, subir uma escada. Você vê que ela está no limite da energia dela. Sim. E aí, com um corpo que está no limite de uma energia assim, como é que está essa mente? Sim. Como é que está essa alma? Nos relacionamentos, na convivência, na tratativa com os filhos, nos cuidados com ela mesma, no trabalho. Tudo cai de rendimento. Sim, sim. Então, o corpo é o primeiro alerta. É o primeiro grande alerta da vida, é como que o seu corpo está. Porque ele vai definir qual morada que está dentro dele. Né? Então, não tem como a gente trabalhar a saúde mental ou espiritualidade sem trabalhar o corpo físico. Eu vejo muito isso que você falou em mim, assim, quando eu começo a desmarcar o personal, ou então, é super raro, tá? Ele pode falar aqui. Mas quando eu começo a falar, eu não vou porque não dormi direito, aí eu paro e penso, Brenda, você não dorme direito vários dias, você tem 2 filhos, né? Agora que eles estão já maiorzinhos, né? Mas quando a Aurora com menos de 1 ano, o Gael com 3, né? Assim, ele ainda tinha umas demandas noturnas, enfim. E ainda assim você fazia atividade física. O que você está inventando agora que é porque você não dormiu direito? Você é desculpa esfarrapada. E aí, quando eu começo a dar muito desculpa esfarrapada, eu vou dar uma olhada e falo, Brenda, você já está ficando down de novo, você já está piorando do ponto de vista de saúde mental. Então, é uma auto-observação que eu aprendi a fazer, né? Por meio de autoconhecimento também. De tipo assim, tô protelando, não fiz né, que eu tenho que fazer a minha musculação as outras 4 vezes sozinhas. Aí eu não faço, aí faço 2, aí eu falo, não, sábado e domingo eu vou malhar. Aí eu paro para mim mesma e falo, Brenda, tô querendo enganar você tá querendo enganar quem? A frase é essa, você tá querendo enganar quem? E quando eu vou ver, eu já tô mais ansiosa, eu já tô dormindo pior, eu já tô demorando um pouquinho mais para dormir. Então, assim, uma coisa acompanha a outra, né? Comendo pior, né? Comendo pior, né? Então, você vai ver, você tá com mais vontade de comer doce, né? E você vai ver, essa mais vontade de comer doce. Eu já desmarquei com o meu personal e eu já não dormi bem. Brenda, toma as rédeas aí, né? E já bora, né, para entrar no trilho de novo, porque senão você sabe que, né, a sua saúde mental vai desgringolar. Então, eu acho que tem muito a ver esse ciclo, né? Um alimenta o outro e o outro alimenta um, sabe? E a gente só vai perceber isso a partir da autoobservação mesmo. Nossa. A partir do autoconhecimento mesmo. Porque eu podia virar e falar, não, eu mereço mesmo, porque eu estou numa semana muito cansativa, eu estou fazendo vários projetos paralelos, então eu não vou na ginástica, eu não vou na academia, não vou... Não, é justamente porque você está sendo demandada mentalmente pelos projetos paralelos que você tem, sim, que ir à academia, né? Eu estou falando isso para eu ouvir agora para mim mesma, gente. E isso é interessante porque a mulher madura, ela não mente mais assim para ela. Sim. Pelo menos a gente espera. Sim. Porque os véus das ilusões, eles caem, né?
Eles caem. Eu posso até me sentir na vida eterna, né? Nessa vida infinita, quando eu tenho 20. Até quando eu tenho 30, a gente tem uma capacidade de segurar as coisas de forma, né, maravilhosa. Mas à medida em que os anos vão passando, né, eu vou falar de mim, eu estou com 50 anos. Se eu tivesse chegado na menopausa sem atividade física, eu estava lascada. Porque esse ano eu comecei, no início que você acabou de fazer essa pergunta sobre como é que funciona essa coisa de você sentir que tem algo ali que está te desmotivando, que você está sem força, sem ânimo. Isso aconteceu comigo esse ano. Eu comecei a não ter energia esse ano. Quando fui descobrir, quase angustiada já, não tinha estrogênio. Né? A falta de estrogênio. Né? O estrogênio, ele é energia vital, ele é vida. Sim. E a primeira coisa que eu parei, a atividade física. Primeira coisa que eu não estava dando conta, eu olhava para o meu professor, porque eu faço ginástica a vida inteira. Eu olhava para o meu professor e eu falei, eu não estou conseguindo segurar a barra. Real, né? Real, barra, né? E ele falava, você está trabalhando muito, você está com esse negócio aí na cabeça, porque na época eu estava trocando a clínica de lugar, fazendo reforma, aquelas coisas todas. Sim. Deve estar acontecendo alguma coisa com você, você está cheia de coisa na cabeça. Tira as coisas da sua cabeça, Daniela, vamos malhar direito. E eu assim, ó, com a barra, sem conseguir. Mas foi algo que me trouxe muita clareza, até para eu ativar isso nas mulheres que estão mais ou menos ali, 40 e tantos, 40 e poucos, o tanto que é importante entrar num climatério, porque climatério ali tem 10 anos. Você entra no climatério aos 40 e sai do climatério mais ou menos aos 50. Vamos colocar aí 10 anos. Esse é o tempo que você não pode não fazer atividade. Não pode. Não pode. Isso não é uma, você não tem opção. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Você não pode ficar sem atividade física. Porque tudo vai mudar, gente. Tudo vai mudar. Na saúde mental, vai mudar no corpo físico, vai mudar na sua energia, vai mudar na sua disposição, vai mudar e na sua força física. E aí eu não estou falando de estética, não. Eu estou falando de agachar, levantar, correr, andar, fazer uma trilha. Estou falando sobre subir não sei quantos lances de escada, dar conta de trabalhar o dia inteiro, cuidar dos filhos que estão mais crescidos, mas ainda precisam tanto de ajuda. É a tal do movimento mesmo. Corpo com função, né? Você manter suas funções. Eu morro de medo de chegar aos 70, 80 anos e não conseguir fazer uma trilha, gente. Que você começa a limitar ali. Você tá vivo, mas cheio de limitações, né? Não é a ideia, né? E eu não tô falando de trilha, mas eu tô falando de agachar, tá? Tô falando de levantar, agachar, sentar no chão, levantar. É isso, é mobilidade. Sim, é isso mesmo. E poder fazer o que você quer e gosta, né? Meu pai, por exemplo. Meu pai é jovem, né? Ele está com 61 agora. E aí, quando ele vai no personal, naquelas métricas, né? O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Ele fala, eu quero brincar com meus netos. Eu quero carregar um neto num colo, o outro no outro. E aí tem que sempre progredir carga, né? Porque os netos vão crescendo, né? E agora meu filho está fazendo ginástica artística junto, né? Todo mundo. E aí agora meu pai quer conseguir ajudar ele, ou estar com ele nos saltos, que meu filho agora fica plantando bananeira lá em casa o tempo inteiro. E olha que legal, né? E que legal meu pai também, como saudável, tá pensando, como uma pessoa saudável, tá pensando aí em manter-se, né, saudável, para conseguir ter isso como objetivo mesmo, né? Eu quero ficar, quero ter mais tempo com meus netos, né? Então, os objetivos de vida vão mudando, né? O que a mulher de 30 quer é um pouco diferente do que a de 40, do que é de 50, do que é de 60, do que é de 70, né? E vai ser de acordo com seus valores também. Você está, né, pensando nas trilhas, né? Eu penso em tudo mesmo. Mobilidade, continuar trabalhando, continuar caminhando. Descer escada, subir escada. Eu adoro viajar, gente. Como é que eu vou viajar sem viajar? Mobilidade? O tempo no avião, né? Quando você pensa em viagem para idoso, né? Assim, você tem que pensar em todo um esquema para o idoso conseguir. Aí, quando eu penso idoso 70, 80 mais, né? Fazer uma viagem maior com uma manutenção aí de pouca dor ou nenhuma dor, né? Se for um idoso sedentário,
meu querido, não tem muita Gente, opção, né? a vida no sedentarismo, ela é uma vida parcial, assim, Sim. porque Legal. Você falou. muitas É, dores, muito incômodo. Isso vai comprometer a saúde mental, não tem como. Uma pessoa sem mobilidade, ela fica sozinha na velhice, ela fica sem conseguir criar vínculos, sem conseguir ter relacionamentos, sem conseguir ter uma vida em que seja possível encontrar com as pessoas, sair de casa, Sim. pegar um Uber sozinho, entendeu? Então, eu acho que até uma certa idade a gente pode falar desse opcional. Ah, Mas depois de uma certa idade, é uma coisa que, estou falando, tem que estar na prescrição médica. falei do meu pai, mas lembrei da minha avó. Nunca falei da minha avó com você. Minha avó tem 87 anos. E, desde que eu me entendo por gente, ela faz atividade física. E, assim, atividade física... 87 ela continua fazendo? Aham. não, né, assim, ter uma mulher que, desde que você entenda por Que eu gente, me que entendo sempre por fez gente, exercício sempre também, fez atividade, mas ela sempre fazia o que a gente deixava, né? Porque se você voltar, eu tô com 37, se você voltar atrás uns 40 anos, ela tinha 47. Então, se eu me entendo por gente, porque ela tinha uns 50, né? Eu lembro dela fazendo hidroginástica. Assim, fazia chuva, fazia Legal. sol, ela fazia todos os dias a hidroginástica, o maiozinho dela, tal. E assim, minha avó sempre ativa, sempre bonitona, sabe? Já fez 2 plásticas na vida, né? Toda bonitona, maquiagem, batonzinho, não tira foto. Fala, vamos tirar uma foto? Peraí, vou passar meu batonzinho. Então, assim, existe essa coisa da vaidade, né? E imagino eu que talvez lá com 40, 50 anos ela tenha ficado nessa hidroginástica aí muito voltada para a vaidade, talvez. Só que hoje ela tem 87 anos e ela é hiperativa, assim, ela tem uma vida social. Gente, das amigas que eu dela. Quero. Assim que eu quero. Meta. Exatamente. Meta. Ela migrou da hidroginástica para o Pilates, né? Assim, até se você pensar num recorte histórico aí, né? O Pilates entrou aí com uma coisa mais fácil e mais disseminada, né? Nos últimos 20 Acho que ele ocupou o espaço da Hidro. Verdade. A minha ocupou o sogra, espaço. minha sogra é assim também. E aí ela é da turma do Pilates, e você tem que ver, assim, tem cabelo maluco no Pilates da vovó, sabe? Adoro. E falando nisso, a minha sogra é assim também. E ela não vai muito, ela vai no Pilates, mas ela vai lá para casa, por exemplo, que ela é de Montes Claros, ela faz atividade física lá em casa. Ela acorda, então, ela anda no quarteirão, e olha que eu moro num condomínio que tem várias subidas e descidas. Então, não precisa, às vezes, sair de casa, a pessoa não tem condição, né? Não tem como... Tá difícil sair de casa. Ela pode fazer isso em casa, em qualquer idade. Qualquer idade. Sim, e isso é muito assim, né? Quando você falou 87 anos, até assusta, né? Mas eu estava um dia conversando com minha mãe e falei, mamãe, a vovó já vai fazer 90 daqui uns anos. Aí eu parei e pensei assim, mamãe, será que em algum momento a vovó vai ter que morar com você, ou você morar? O que a gente vai fazer? E minha avó mora em outra cidade que ela faz. E minha mãe virou para mim e falou assim, Brenda, sem chances da gente tirar a sua avó da casa dela, porque ela tem uma vida social intensa. Ela tem as amigas do Pilates, ela tem as amigas da igreja. E aí eu parei e pensei, falei, caramba, que maravilha. E ainda tem uma boa saúde 87, sim. Completamente. Ela fala que ela esquece que ela precisa de esquecer. Ah, nossa, gente. Perfeito. Isso. E a gente pode entender que... Queria essa. A gente pode entender que um corpo disposto, né, um corpo acordado, um corpo em movimento, durante toda a vida, que a gente está dando 2 exemplos, está trazendo a avó dela e está trazendo a minha sogra. E eu posso até dar o exemplo da minha mãe, que foi sedentária a vida inteira e que hoje, aos 70 e tantos anos, tem muitas dificuldades de locomoção, entendeu? Ela já está com quase 75 anos e está nova. E tem uma certa dificuldade de locomoção. Ela ela começou tarde, ela começou agora porque estava tendo vários problemas para caminhar. Então, ela agora faz fisioterapia, faz pilates, que é a única coisa que está possibilitando ela a ter algum tipo de movimento ainda. Sim. Mas passou a vida sedentária. E isso vai comprometer em algum momento. Não adianta falar, a conta chega. Então, esse assunto que vocês estão trazendo, principalmente para mães, mulheres, que passam por muitas mudanças, né, gente? A gente não pode esquecer das fases que a gente vai viver do ponto de vista desse feminino que passa aí
Primeiro, pela primeira menarca, que tem uma mudança grande, que traz muita angústia, que traz muitas descobertas ali daquele corpo. Depois, nesse da maternidade, que a gente está falando do ciclo gravídico puerperal, gravidez, parto, pós-parto, uma mudança muito grande, fisiológica, emocional, por conta de toda a alteração neurobiológica também, de toda a estrutura da vida dela que vai mudar. E aí, ó, a mulher fica ali naquele período uns 15 anos. Eu não estou brincando, não. É. Da hora que ela engravida, a hora que ela começa, aí ela já está onde? No climatério. Quase na menopausa, principalmente na vida pós-moderna, que as mulheres começaram a ter filhos depois dos 35 anos. Sim. E aí elas acordam com 45 e falam, gente, o que está acontecendo comigo? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? E aí a gente é engolido por esse movimento da vida, pela sociedade pós-moderna, que está aí todo mundo sem rede de apoio, todo mundo num processo delicado mesmo. E falar disso que vocês estão falando, gente, é importantíssimo, porque a mulher vai se deixar para depois. Sim. Ela vai responder o filho, ela vai responder a casa, ela vai responder o trabalho, ela vai responder até o companheiro ou a companheira, mas esquece dela mesma. Verdade. E o primeiro lugar a ser comprometido é a terapia e a atividade física, com toda certeza. E eram os que não deveriam, né? Eram os que eram para estar na frente de filho, de marido. Aí ela vai sobrevivendo, Brendinha. Sim. Ela vai entrando no modo ali naquele modo operante sobrevivência. Modo sobrevivência. Sobrevivência, sobrevida. Sim. Sobrevida é funcionar naquele termômetro, se a gente for colocar ali no último. Quase morrendo. Quase morrendo, quando o carro está quase parando. E a gente fica assim muito tempo. Só que chegar assim, aos 45 anos, sem estrogênio, sem colágeno, sem mobilidade, com uma saúde mental comprometida, gente, Sim. é muito difícil sair desse lugar. É possível, é super possível, e a gente faz isso todo dia. Mas é mais delicado. Sim. É mais delicado, porque a gente se sente excluída. Eu me sinto fora da curva, eu olho para fora, porque principalmente hoje, né, que a gente está aí nessas mídias sociais e parece que eles resolveram enaltecer esse corpo físico de um lugar talvez um pouco superficial, Sim. esquecendo da saúde. E aí ela se sente mais perdida ainda. Então, se a gente estiver falando de mulheres, né, a gente está falando de máter ali, são as mulheres os mais comprometidos. É difícil ver um homem parar a vida. Uhum. Sim. É difícil ver um homem. Geralmente, os maridos das minhas pacientes que estão ali na labuta estão tudo correndo. Uhum. Tem muito homem que para também. A gente até conversou isso, né? Mas Da mulher voltar. A mulher voltar. Assim, o projeto gira, o Move Mater Talks gira um pouco em torno disso, né? Da mulher voltar, dela voltar a ter tempo para si. E o homem não tem isso, né? Não tem esse papo, porque ele nem saiu, né? Ele tem que voltar porque ele não saiu. Ele não parou. São poucos os que param. E até, assim, é legal, assim, eu sempre tento trazer, né, quando surge essa conversa, a importância do companheiro, do homem ali nessa equação de saber abrir mão um pouco, dividir esse tempo, né? De pegar ali, né, os filhos no colo e falar, faz seu exercício. Ah, mas eu não consigo, cara, vai dar uma volta no quarteirão então, mas né? vai cobrar dela faz depois. Alguma coisa, E tem que ser, né, o companheiro, o pai, ele tem que assumir, assim, não adianta ele, vai lá e deixar o filho no colo dela. Chorando. Não, pô, pega no colo, mostra que tá tranquilo e vai, né? Então, acho que é uma função do homem nessa equação também, Seria tão né? bom se ele incentivasse, se ele ficasse com os filhos e colocasse isso na prioridade dela também. Porque... E fugir também daquela coisa da estética também, porque às vezes até piora ali, né? Porque o que eu vejo ali de alguns homens, né, colegas e tudo, que às vezes ela tem que ir para voltar pro corpo dela, tem que ir para... Cara, não é isso, não é isso. Isso aí vai pesar, né? Porque aí entra um pouco naquilo que você trouxe, a pessoa tá mal conseguindo se olhar no espelho, você vai colocar essa cobrança em cima dela, se ela não conseguir, ela vai se frustrar ainda mais. Mais uma cobrança no pós-parto. Mas e ninguém volta para lugar nenhum. Ninguém volta para trás. Ninguém dá ré. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito importante de falar também. A gente vai ter outro corpo, não aquele que a gente tinha. Às vezes o corpo fica até melhor para muitas mulheres. Eu tenho clareza que meu corpo hoje está melhor. Tá melhor. Do que... Tá vendo? Então, assim, esse fim de semana,
Eu postei uma foto de biquíni. Maravilhosa. E eu faço isso sim de vez em quando. Eu posto, porque eu falo, e eu ainda vou falar mais disso. Eu tenho 50 anos, eu devia estar como? Porque esses dias eu escutei de alguém falar, mulher de 50 anos usando biquíni curto, pequeno. Eu falei, eu uso biquíni pequeno porque eu tenho 50 anos, eu sempre fiz atividade física e eu posso usar o biquíni que eu quiser, aonde eu quiser. Entendeu? E mesmo que, né, seu corpo não fosse magrinho. Não, né? a mulher, ela tem direito de usar o que ela quiser com o corpo. Porque, assim, às vezes a mulher está fazendo atividade física, mas ela não tá magrinha, não. Exatamente. E não tem problema nenhum nisso. Ela pode ter o corpo... Eu tenho uma amiga que ela celebrar sempre foi o corpo dela, né? Gordinha. E ela sempre foi a primeira a tirar a roupa. Super tranquila, sempre fez o exercício dela, nunca teve problema em ser gordinha, né? Então, sempre mostrou ali com clareza que ela é bem resolvida com o corpo. E então. nem sempre o exercício ele vai dar esse corpo, né? Ele vai dar esse corpo estético, esse corpo padrão. Também isso é importante ter clareza também, né? Às vezes fica numa luta infinita contra uma coisa que não vai acontecer, né? Eu posso falar de mim, por exemplo. Eu sou maratonista. Acabei de correr uma maratona. Eu não tenho corpo de maratonista e nunca vou ter, eu nunca vou ser um magrelo, mas Mas tem fôlego. Eu tô colhendo os benefícios do exercício. Eu não estou fazendo exercício para me tornar um atleta de elite com corpo. Não é isso. Assim, às vezes não vai rolar isso, né? Então é bom trazer isso da mulher que faz exercício e às vezes ela não vai ter o corpo padrão ali, esteticamente falando. Nós temos que fugir disso, essa coisa do corpo padrão, gente. Eu vou comer chocolate quando eu tiver com vontade, vou fazer minhas coisas. Mas o corpo padrão, ele é o corpo que você está bem com ele. É o corpo que você tem. O corpo que funciona. E você está bem com ele. Você está se sentindo adequada dentro desse corpo. Como? Tenho saúde, eu tenho mobilidade, que eu acho que é o mais importante, junto com a saúde. Eu tenho condicionamento. Perfeito. Né? Eu tenho fôlego para as coisas e eu tenho uma saúde mental que acompanha isso. Né? Ô, Dani, você falou, né, ao longo de 50 anos de atividades físicas, quais atividades, né? Como que a atividade, como que o exercício atravessa a sua vida desde infância? Você era pessoa do esporte no colégio, a faculdade? Quais são as modalidades que você fez uso aí? Como Nossa, que gente. a Daniela se exercita? A Daniela... diferentes fases. A Daniela já fez muita coisa. Quando eu era nova, eu era do vôlei da escola, né? Eu era da equipe do vôlei. Só que eu morei no interior de São Paulo, em Franca, quando eu era criança, e eu vim para cá com 10 anos, 11, quase 11. Lá eu era do vôlei. Quando eu cheguei aqui, eu fiz as coisas de escola mesmo, né? E fui para natação. Fiquei na natação, mudei para a Austrália quando eu tinha mais ou menos logo depois da faculdade, 22 anos. E lá eu descobri o body pump. Que legal! A Austrália tinha essa coisa muito, né, daquelas academias com 2 professores, das salas lotadas. Então, eu saía do trabalho, ia para o body pump, né, eu corria na praia. É um país que respira atividade física e esporte. Então, não tinha jeito de ficar parada lá. Eu saía da minha casa no fim de semana, já tinha alguém correndo, Então, eu corria. Eu aprendi a correr na Austrália. Eu aprendi a correr muitos quilômetros na Austrália. Então, eu corria 10 quilômetros. Corria 15 quilômetros. Eu corria bastante. E fazia o body pump, que eu até machuquei no body pump. Foi meu primeiro problema na lombar, foi lá, carregando muito peso, aquelas aulas lotadas, 2 professores, microfone, sabe? 190 repetições disso, mais 250 daquilo. E eu sempre fui magrinha, gente, então, para mim, quando eu botava os músculos ali, eu era uma alegria tão grande. Então, eu fui musculosa nessa idade, com 24, 25 anos. Eu tinha meu bração definido, a barriga definida. Nessa época, eu tinha um corpo padrão. Quando eu voltei para o Brasil com 34 anos, 33 anos, eu ia fazer 33, eu voltei para a academia, aí eu fiz musculação com personal. Eu sempre gostei de personal. Então, quando eu pude pagar um personal ali com 30 e
tantos anos, eu comecei a fazer academia personal. Tinha uma personal Adriana, se você me assistir. Ela matava a gente. Então, assim, era aquela que você saía de lá, eu mandava mensagem aqui, já as duas pernas. Sabe? Malhava pra caramba. Hoje, eu faço levantamento de peso olímpico, meu professor maravilhoso. Eu tenho aí já alguns anos que eu faço levantamento de peso olímpico. Eu não sou a pessoa mais assim, que faz 5 vezes todo dia. Não sou. Eu faço 3 vezes na semana. Agora eu coloquei um funcional também, que eu faço 2 vezes por semana. Então, eu faço o LPO e o funcional 2 vezes por semana. Faço 4 vezes por semana minha rotina de exercício. E no fim de semana eu mesmo me alongo ali sozinha em casa. E você também traz muita coisa da yoga, né, Dani? Na yoga a vida inteira. Você a também yoga atravessou a vida inteira, desde a yoga me segurou em momentos muito difíceis da minha vida. Bem lembrado de você trazer o yoga. Eu fiz yoga, gente, no aulão de yoga lá na Jai, com a barriga de 39 semanas, com todo mundo fazendo aula e só eu grávida. Né? Eu fiz yoga, eu dei aula de yoga. Yoga foi tudo para mim desde sempre, desde a Austrália. Então, eu tenho uma rotina de yoga de 30 anos, eu posso dizer isso. Sim, eu posso dizer que eu faço yoga há 30 anos. Legal. Então, você fala, eu encosto a barriga na perna, encosto. Eu sou super flexível porque o yoga me mantém flexível a vida inteira. Né? É claro que eu não sou tão flexível como eu era, mas eu continuo com a minha flexibilidade. E consciência corporal, né? Consciência corporal, gente, foi tudo nos meus partos. Sim, tudo. isso é lindo. O yoga, atividade física, foi tudo nos meus partos. Eu tive 2 partos naturais na água, que é igualzinho correr a maratona. Não duvido, não. Igualzinho. Presenciei 3 já. Igualzinho correr a maratona. E eu lembro, assim, que num dos partos eu mantive uma posição que eu fiquei muito tempo agachada. Eu falo, gente... Se não fosse a yoga, a gente não tinha perna para ficar agachada daquele jeito. E hoje o LPO, ele me traz uma força incrível. Sim. Incrível. Sim. Eu levanto uma barra que eu não faço ideia como é que eu consigo levantar ela. Fala um pouquinho. Quantos quilos? O que você faz de LPO? O que você mais gosta do LPO? O LPO é difícil, né? Ele é difícil, né, Antônio? Eu não imaginava, assim, eu estou surpresa. Você sabia que eu fazia LPO? Eu não sabia. E eu convivo com a Dani há 5 anos, né, Dani? O tal do snatch é difícil demais fazer o snatch perfeitamente. Tanto que o ano passado eu carregava ali uns 40 quilos no snatch, mais ou menos, eu acho que 10 de cada lado. Aquela barra vale 20. Mais ou menos isso. É 5 agora eu estou carregando de cada lado, porque esse ano eu caí com essa coisa da menopausa. Que eu contei para vocês que eu não estava conseguindo segurar. Ele desceu os meus pesos. E agora que eu estou conseguindo, que eu estou fazendo reposição hormonal, agora que eu estou conseguindo de novo voltar para os meus pesos. Né? Mas no agachamento, na barra, eu carrego mais do que o meu peso. Eu carrego uns 65 quilos. Agacho até lá embaixo com esse peso e vai fortalecendo aos poucos, né? E hoje eu me sinto forte. Eu não tenho corpo padrão, apesar de eu ser magra, mas eu me sinto forte. Eu me sinto forte. Eu vou lá, eu cato a barra, eu levanto a barra, eu jogo a barra no chão, faz aquele barulhão, sabe? Do LPO, que a barra cai, faz tá, 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 e quica. A raiva vai nessa jogada de barra. Não, é bom demais isso. É bom demais. Essa sensação de se sentir forte, né? Que talvez ela extrapola só o sentir forte se sentir forte para a vida, né? Se eu consigo fazer isso, o que eu não consigo fazer? Você pega a barra, você levanta a barra e você desce até lá embaixo com a barra. Depois você termina o negócio, aí você pode qualquer coisa. Eu saio de lá, às vezes eu vou cansada. Eu saio de lá, gente, nossa, com muita força. Com muita disposição. Tem muitas mulheres descrevem isso no pós-parto, né? Ela fala assim... Nossa, depois do parto eu estava cansada, mas eu tinha a sensação de que eu podia fazer o que fosse. Porque se eu trouxe uma criança ao mundo pelo meu corpo, eu faço o que for, né? Então, uma sensação de poder, de poderosa, né? Muito, muito boa. E uma descarga, né? De ocitocina. Então, você vê como é que os hormônios são bons. Te ouvir falando isso me fez lembrar, né, as tantas mulheres que eu recebo no pós-parto, na consulta do bebê. Eu pergunto, como é que você se sentiu no pós-parto, né? E elas trazem muito, muito isso, né?
Legal, Como é que foi Dani. na gestação, né? O exercício físico, gestação, quantidade, o que mudou, como que... Então, Cláudia Heringer. Cláudia Heringer. Sim. Cuidou de mim no parto na gravidez do Tom. Fiz lá os exercícios físicos todos com ela. Legal. Cheguei no parto muito bem alinhada, tranquila, feliz, poderosa. Na gravidez da Ayla, que foi, né, a minha primeira gravidez completa, eu estava muito dentro do yoga, dando aula de yoga. Eu dava aula de yoga nessa época e eu dava aula todo dia. Para vocês terem ideia, no dia do parto da Ayla, eu fiz um aulão de yoga. Eu estava com 39 semanas, mas eu fui andando até a Jai Vida e voltei. Fiz uma aula de 1h30 e voltei andando, que era subir ali a Praça do Papa. Até lá em cima, a Jai era na Praça do Papa. Então, para quem não sabe, a gente tem aí uma caminhadinha boa. Eu devo ter Pra quem não é de andado Belo Bem Horizonte. inclinado, né? bem Inclinação inclinada. considerável. Então, você pensa, eu acordei, eu fui andando até a Jai, fiz 1h30 de yoga, voltei andando para casa, fui fazer uma massagem. No meio da massagem, eu escuto ploc. A bolsa rompe e eu vou para a maternidade aí depois de algumas horas. Então, no dia do parto, eu fiz um monte de exercício físico. Legal. Eu me preparei pra caramba. No da Ayla, eu fiquei muito mais no yoga. E achei que faltou um pouco da musculação. No do Tom, eu já fiz o yoga e a musculação com a Cláudia Heringer. E ali foi perfeito. Porque eu tive um parto rápido, um parto tranquilo, nos dois. Sim. E o Tom foi um bebezão, né? E o Tom, eu já estava com 40 anos, né, Brenda? Sim. Eu já estava com 40 anos quando o 40 Tom nasceu. anos. E o Tom nasceu com 4 quilos, de um parto natural na Exatamente. água, com 40 anos, tá, gente? Exatamente. E 40 quilos, 40 anos, 4 quilos. E aí, puerpério junto com o climatério. Sim. Mas num corpo muito potente. Sem Estava dúvida. num corpo muito potente nessa idade. Sim, E sim. como foi a retomada ali? Quanto tempo depois você voltou a se exercitar? Não teve nem isso? Porque Eu voltei logo depois, voltei acho que 1 mês e meio depois, eu já estava me exercitando. Esse ano foi um dos únicos anos que eu parei. Eu não parei, mas eu não estava conseguindo ir. Eu estava indo 1, 2 vezes por semana, no máximo, por conta da menopausa. Sim. Por conta da descida do estrogênio, que me arrebentou. Entendeu? E eu tenho falado muito disso, mas vou falar até mais, inclusive, que eu estou com essa proposta, porque, gente, a pessoa fez exercício físico a vida inteira, entrou na menopausa, foi assim, uma porradona física mesmo, corporal. E junto vai o emocional, junto vai o mental, junto vai a alma também. Sim. Até eu compreender o que estava acontecendo, e agora eu estou regular, né? Porque eu estou fazendo reposição hormonal. Falei, não dá, vou voltar com a carga total. E só de eu ter voltado, e voltado 4 vezes, 5 vezes por semana, já mudou tudo. Sim. Mudou tudo. Muito legal, né, observar isso. Que o corpo responde. A yoga, né, uma das premissas dela é isso. Pede que o corpo dá. Vai que o corpo te responde, né? E é isso. Isso se aplica a todos os movimentos, todas as atividades, né? Pede que o corpo dá, mas pede todo dia. Mas pede com consistência que você chega lá. Isso. Isso é a potência do exercício físico em diversos momentos, né? Você, numa perspectiva de construção, então você começou muito cedo, fez a vida inteira e isso te ajudou em diversos momentos. Mas no momento que você teve que dar uma reduzida, né, substancial, você estava ali, né, 5, 4 vezes por semana, passar para 2 vezes, ele ainda assim, nessas 2 vezes, ele conseguiu te entregar essa retomada, esse degrau por degrau, para voltar para a posição de agora, né? Então, essa né, inserção dele em qualquer momento é muito bom. Então, talvez vai ter alguma mulher que está assistindo que, nossa, não fiz a vida inteira. Cara, começa agora. Então, vai agora, porque aí você vai começar a obter os benefícios, mesmo que seja agora. Obviamente... Super possível. Sim. Falei da minha mãe, que ela está com 70 e tantos anos, foi sedentária a vida inteira e agora está fazendo pilates. Sim. E está fazendo fisioterapia para dar conta de chegar até o final da vida dela de forma que consiga estar na minha casa, consiga fazer as coisas. Sim. Aproveitar a vida, né? De forma plena.
né? A sua avó começou com Sim. uns 47, não foi que você disse? Eu não sei quando que ela começou, mas desde que eu me entendo por gente, ela tá na atividade física. Eu acho que ela começou com uns 40, 50, né? Antes disso, as atividades dela era varrer casa, É, correr atrás de pois é. criança, né? Pensando numa lógica de uma mulher do interior, né? Nascida na década de 30, 40, né? Não sei exatamente. Mas, né? Eu lembro que quando ela começou, a gente até falava com ela: vovó, esse maiozinho aí que a senhora tá colocando, sabe? Assim, ou pelo menos a gente, né? Como netinhos brincando com ela. Então, ainda era um tabuzinho, sabe? Aham. Hoje não. É. Hoje todo mundo, né? A comunidade inteira ali do bairro dela faz, nem que seja andar ali perto, andar, né, perto do loteamento, ou que seja andar, fazer o pilates. A própria hidroginástica, acredito que continua a academia lá no mesmo lugar. Então, assim, hoje é uma coisa muito mais aceita, vamos dizer assim, mas ela com certeza começou lá na faixa dos Tá invertendo. 50. Porque não era, né, muito aceito. Né? Não isso era, não mesmo. era, assim, fazer atividade era coisa ou de jovem, né? É. Ou, assim, ou alguém De que homem, né? precisava, de homem. De homem. Eu Ou de alguém que lembro. precisava. Não, eu faço porque eu tenho uma coisa na lombar e o médico mandou eu fazer isso. Aí, né? Interessante, né? Até Sim. nisso tem um Até negócio nisso. do machismo. Até nisso, né? Sim. Pelo Eu amor de lembro que eu entrei pra fazer musculação com 15 anos. Isso da época que você tinha que esperar 15 anos pra entrar. Eu também. Então, Eu lembro dos meus amigos, eu não queria não, mas eu lembro dos meus amigos que eles e aí queriam. eu ficava naquela ansiedade pra entrar. Aham. Entrei, que, assim, e a academia era um ambiente, assim, tinham 2, 3 mulheres na academia, assim. Eu sabia quem eram as mulheres da academia, porque Aí, tá era vendo? identificável. Hoje não tem mais Tava na mão, idade? né? Hoje pode começar a musculação mais cedo? Pode. Sim, Com quantos pode. anos? Com 12? Eu acho que já está regulamentado e recomendado a partir de 12, mas não tem nenhum estudo que mostra que é ruim começar antes. Só que você tem que saber exatamente qual que é, assim, tem que ser com acompanhamento. E o que tinha antigamente é que a criança não ia crescer, era um Isso. mito, né? Se você começar Ah, antes, você não vai é, crescer. inibia Você inibia o crescimento, porque aí eles tinham uma teoria de que um músculo muito grande não ia deixar o osso uma balela. Uma né? lesão Uma nas balela. epífises lá também, e aí isso ia comprometer esse crescimento e tal. Enfim, completamente, né? Sim. Assim, Que não faz sentido. é. Ô, Dani, muito Que bom ouvir interessante. sua história, muito bom, né, te ouvir de forma geral, né, nos traz muita reflexão. E se fosse para você deixar assim uma mensagem final para a gente fechar, para a gente finalizar, né, para as mulheres que nos ouvem, pode ser, né, as mulheres de forma geral ou alguma né, em específico, né, você que está no climatério, você que está, né, no ciclo gravídico puerperal, o que você diria assim como Brenda. mensagem de fechamento? Mas antes, vamos deixar a Sim. gente falar e aí Sim. a Dani vai fechar Sim, o episódio. Sim, vamos. Dani, se o pessoal quiser achar, quem está assistindo, fala assim, nossa, gostei, quero te encontrar. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Vocês podem me encontrar de várias formas. Rede social, né? @ Daniela _Bittar, Bittar com 2 T's. Podem me achar, gente, eu tenho vários grupos, tem grupo de mulheres, né? Que desse grupo eu dou uma mentoria que chama Gamas, grupo de apoio. Também está na rede social, vocês encontram essas informações lá no meu Instagram. Tem o grupo Coxa, que é um grupo que eu trabalho, que a gente cuida de mulheres que passam pela perda gestacional e neonatal e infantil. Então, esse grupo está ali também muito potente, que é o Coxa. O meu luto materno, que também está junto com o grupo Coxa. E eu estou à frente do Sentir Mulher, que é uma clínica multidisciplinar aqui em Belo Horizonte, que a gente trabalha saúde mental em várias vertentes, né, da mulher. A gente tem ali psicólogos, psiquiatras, geriatra, pediatra, né? A gente Sim. tem todas essas vertentes, tudo focado na saúde da mulher e na saúde da família, porque a gente entende que a gente começou cuidando da mulher na maternidade e a gente foi entendendo que a mulher tinha um filho, tinha um homem, e aí a gente abarca todos hoje, inclusive os idosos. Então, esse é o trabalho que eu faço e vocês me acham facilmente nesses veículos. Agora, é isso, né? Uma coisa vai levando a outra. E eu gosto de cuidar das mulheres, assim, a Sim. saúde feminina, para mim, tem um gostinho, tem um tempero, tem algo que sempre me chamou. Sim. Sim. Brenda, quem quiser te encontrar, como fazer?
Para marcar comigo, a gente vai deixar aqui embaixo o link que já vai direto para o WhatsApp do consultório. Para quem gostaria de fazer parte da minha comunidade Entrelaçadas, que são mulheres, né, que estão ali compartilhando os mesmos momentos de vida, a gente vai deixar também o link para cair dentro do grupo das mulheres e para o grupo Entrelaços, que é um grupo multiprofissional que acompanha as mulheres com encontros online e encontros presenciais em todas as fases da maternidade, desde gestante até lactante e exaustante. Exaustante é ótimo. Que é a fase em que eu me encontro. Eu acho que vou me encontrar nos próximos 20 anos, eu vou ser exaustante. Mas é isso. Então, exaustante não dá mortal. O Entrelaços é para que as exaustantes deixem de ser tão exaustantes, entendeu? A gente quer tirá-la desse lugar de exaustantes e voltarem a ser apenas mulheres. Porque eu nunca vi uma exaustante dar um mortal. Vem para trás, vem para frente. Exatamente. Ai, ai. E agora, Dani? Agora sim, pode finalizar. E Não, você? Onde- agora, Pedro, sim, desculpa. sim, Pedro. A Movmater Talks, ela faz parte do ecossistema da Movmater, que é uma plataforma online de prescrição de treinos, com a ideia de ser treinos personalizados para tentantes, gestantes e mães. Então, muito do que a gente conversou aqui dessa proposta, a gente tenta enquadrar dentro dessa perspectiva e vocês estão convidados a conhecer melhor o trabalho. O link também vai estar aqui, assim como os links da Brenda e da Dani também vão estar disponíveis aqui no episódio. E sejam muito bem-vindos para conhecer o trabalho da Movmater. E agora, sim, Dani... Nossa palavra final, Dani. O que a gente busca nessa vida, né? A gente busca autoestima, né? Essa autoestima que passa por muitas coisas, né? Desde a nossa infância até a nossa vida na velhice. O que eu deixo para você é que você tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você tem que buscar esse lugar de amor, de compreensão, de habilidade, né? Para você ter condições de olhar para você e saber quem você é no mundo. Geralmente a gente espera ser a nossa perfeição, o nosso melhor, mas a gente só precisa ser gente. Na nossa subjetividade, na nossa distinção, nós não somos iguais. Meu corpo não é igual ao seu, a minha forma de trabalhar não é igual à sua. E você assumir a sua esquisitice, sua estranheza, né? O corpo que você tem, a alma que você que carrega nesse corpo, a sua saúde mental é o fundamental para você ter uma boa existência. É só sobre isso, é você existir de forma satisfatória, nem mais nem menos. Para isso, você precisa ter um movimento completo em todas essas funções. Então, autoestima, autossegurança e autoconfiança são as palavras que vão te levar aonde você quiser ir. É isso. Obrigada, Dani. Uma alegria ter você aqui. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente, pelo gente. convite. Que bom que vocês estão falando sobre esse assunto. Que bom. Obrigado por Então, muito compartilhar. movimento para vocês, viu? Para todos Muito nós. movimento. Para todos todos. nós. Obrigada, Dani. Obrigado, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. próxima. Valeu.